Saudamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos nesta manhã, pela graça e bondade do nosso Deus, começando mais uma aula bíblica da escola dominical. Portanto, eu quero convidar você, meu amado irmão, minha amada irmã, não somente você, mas toda a sua casa, toda a sua família, para juntos estarmos estudando a santa e maravilhosa palavra do Senhor. Eu quero também, nesse momento, agradecer a Deus pela vida, pela saúde, agradecer ao nosso Deus, porque estamos aqui, nós somos e existimos para adorar e louvar o nome do nosso Deus. Agradecemos também o nosso pastor setorial, pastor Fábio Tenório, a toda a sua casa. Agradecemos também o nosso presidente, pastor Wellington, que nos preside, e queremos também parabenizar o Nicolas, que completou mais um ano de vida. Que Deus continue abençoando o Nicolas. Para quem não sabe, o Nicolas, filho do pastor Fábio Tenório e da irmã Mônica Tenório. Que Deus continue abençoando esse moço, dando a ele saúde, paz, inteligência, e que ele seja abençoado em todas as áreas da sua vida. Nós vamos agora, meus amados irmãos, fazer uma oração, e após esta oração estaremos louvando ao Senhor com o hino de número 5. Para tanto, eu quero convidar aqui o pastor Fábio para estar orando conosco e também conduzindo aqui o louvor, juntamente com todos nós. Você que está aí na sua casa, na hora da leitura dos textos, abra sua Bíblia, acompanhe, estude a palavra do Senhor. Também abra os hinos, abra a harpa e louva ao Senhor juntamente conosco. Deus abençoe. Pastor Fábio. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Você que está no seu lar, juntamente com a sua família, que Deus continue te abençoando. Vamos fazer uma oração e logo após estaremos louvando ao Senhor com o hino de número 5. Querido Deus e eterno Pai, neste momento, meu Senhor, queremos, ó Pai, te louvar. Queremos, ó meu Senhor, agradecer a Ti por esta manhã gloriosa que o Senhor tem nos concedido e tem nos dado o privilégio de estarmos na Tua presença. Ó meu Senhor, aonde estaremos estudando, meditando, ó Pai, na Tua palavra. Querido Deus, abençoa os Teus filhos, ó meu Pai, que nos seus lares nos acompanhem. Ó meu Senhor, abençoa cada família, abençoa, Senhor, os nossos irmãos que estão na direção da escola bíblica dominical, o nosso pastor setorial. Senhor, continua conosco, nós que estamos aqui presentes nesse tempo. Abençoa Teu filho, ó Pai, que estará ministrando e ensinando a Tua palavra nesta manhã. Querido Jesus, que a Tua palavra ache guarida em nosso coração, e enquanto a Tua palavra for pregada, Senhor, que os ouvintes, ó meu Senhor, venham estar sendo transformados pelo poder da Tua palavra. Querido Jesus, continue, ó Deus, abençoando este trabalho, pois tudo é para a honra, para a glória, para louvor, para a adoração do Teu santo nome. Nós assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus queridos, vamos louvar ao Senhor, hino de número 5. Glória a Deus. Cante conosco. Espírito, alma e corpo, oferto a Ti, Senhor, conosce a verdadeira renovação de amor. Perdoa desconcerto, em Cristo viva. Convence por
Espírito divino, o Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu louvo a Deus consagro, em Cristo viva paz, potência e fogo santo, do céu vem consolar. Amém. Glória a Jesus. Vamos, nesse momento, fazermos uma oração e, logo após esta oração, o pastor José Bispo estará ministrando a gloriosa palavra do Senhor. Meus queridos, neste momento, nesta oração, vamos apresentar os nossos irmãos que necessitam das nossas orações, os pedidos, e nesta oração que lembro aqui, vamos orar pela nossa irmã Cándida, vamos orar pelos nossos irmãos Macilmara, de Vila Aricanduva, que necessita. Vamos orar pelo Leônidas, filho do nosso irmão Claudinei, ali da congregação de Vila Manchester. Vamos orar e uns pelos outros. Eu tenho certeza que tem mais pedidos, como já falei, Macilmara, de Vila Aricanduva também, que está cometido de Covid. Vamos orar para que Deus restaure e dê saúde ela e a sua família. Também os nossos irmãos que nós não temos o nome, mas porventura estão acometidos também dessa enfermidade. Vamos orar para que o Senhor venha restaurar. Talvez você tenha um pedido de oração aí e não pode, mas você pode mandar pelo Face, pelas redes sociais, e também no final nós estaremos orando. Mas se porventura você desejar, você pode neste momento levantar a sua mão e apresentar ao Senhor, e tenha certeza que o Senhor, o Deus do céu, atenderá a sua oração. Oremos nesse momento. Querido Deus e eterno Pai, mais uma vez, ó meu Senhor, nós nos encontramos diante da Tua presença. Ó Deus, louvamos, ó Pai, o Teu santo nome, adoramos a Ti na beleza da Tua santidade. Querido Jesus, eu apresento a Ti, ó Deus, os Teus filhos, Pai querido, a nossa irmã Silmara, a sua família. Jesus, dá saúde à Tua filha, dá saúde ao meu Senhor, ali os seus parentes, dos seus lares. Querido Deus, nós cremos, ó meu Senhor, pois somente o Senhor tem o poder para restaurar, somente o Senhor tem o poder para dar saúde. Jesus, louvamos a Ti, pedimos, ó Pai, pela vida do nosso irmão Leônidas, ó meu Senhor, esta criança que foi, ó Deus, aleluia, está, Senhor, precisando, ó meu Senhor, de Ti neste momento. Senhor, querido, ainda que ela foi acometida, meu Deus, pelos médicos, mas o Senhor é o Deus que dá vida. Nesta manhã, meu Senhor, estende as Tuas mãos sobre esta criança. Jesus, restaura, Senhor, realiza um milagre para a honra e a glória do Teu santo nome. Jesus, querido, queremos pedir a Ti, ó Pai, por cada irmão, Senhor, por cada irmã, ó Pai, que porventura foi acometida, Senhor, desta enfermidade. Jesus, restaura, Jesus, estende as Tuas mãos, Senhor, traz, ó meu Senhor, a normalidade na saúde dos Teus filhos, ó meu Senhor. Neste momento, ó Pai, eu quero apresentar a Tua igreja, que acompanha conosco dos seus lares. Senhor, estende as Tuas mãos, ó meu Senhor. Meu Deus, continua abençoando a vida espiritual. Meu Deus, continua abençoando, ó meu Senhor, na saúde. Senhor, tira os problemas, meu Senhor, os casais nesta manhã, alcança, meu Deus, a cada vida, abençoando a vida da irmã Cándida, Senhor. Meu Deus, continua abençoando a vida do Teu filho, o presbítero Alexandro, esta família, Senhor, continua operando, ó Deus, guardando os Teus filhos nesta manhã. Nós pedimos a Ti, ó Pai, mais uma vez eu peço, usa o Teu filho que estará ministrando e nos ensinando a Tua palavra. Nós assim Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Pastor José. Glória a Deus. Agradecemos o pastor Fábio por esta
participação. O pastor Renato também está aqui conosco. Deus abençoe. Camila, aqui na nossa câmera, vem. Luciene, Natanael ali no som, irmão Severino. Quero agradecer ao nosso superintendente, pastor Josué Alves, e também a nossa secretária da EBD, nossa irmã Nelma, e todos os professores, superintendentes e secretários de todo o nosso setor, nas nossas congregações. Deus abençoe a todos vocês. Meus amados irmãos, estamos estudando hoje o capítulo 7 da nossa declaração de fé. E o capítulo 7 da nossa declaração de fé vai nos falar sobre o homem. E quando nós falamos o homem, normalmente a gente, quando está falando sobre, quando nós falamos sobre o homem na Bíblia, sempre estamos falando do ser humano, homem e mulher, não é? O homem é parte da natureza, mas superior a ela, pois tem vida espiritual intrínseca, independente de tudo que é corpóreo. Então, o homem, ele é parte da natureza, mas ele é superior à natureza. E por que eu digo isto logo no primeiro parágrafo que eu acabei de ler? É exatamente porque existem pessoas dizendo que a natureza é mais importante do que o homem. Outros dizem que os animais são mais importantes do que o homem. Porém, não é isso que está registrado na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, ela vai sempre colocar o ser humano no lugar que Deus sempre quis que ele estivesse, que é como coroa da criação. O conhecimento intelectual baixa ao mais profundo das coisas até o ser, e ergue até o ser absoluto, e ele ergue até o ser supremo, que é Deus, fundamento último de todo ser. A vida espiritual, ela representa o grau elevado, ou mais elevado, da vida, pois transcendem todos os limites e se move ao infinito. Quando nós dizemos que a vida espiritual, ela representa o grau mais elevado, e ela transcende, ela se move até o infinito, é porque a vida espiritual, ela vem de Deus e ela se move até Deus. Quando nós falamos nesse tema, melhor dizendo, sobre o homem, ou o estudo do ser humano, nós vamos encontrar uma palavra chamada antropologia. Quando estudamos sobre o ser humano, vamos falar sobre a antropologia. E o que é a antropologia? É uma ciência que se dedica ao estudo aprofundado do ser humano. É um termo que tem a sua origem grega, formado por antropos, e quer dizer, antropos em grego quer dizer homem, significa ser humano, e logos, conhecimento. A reflexão sobre as sociedades, essa ciência vai estudar, fazendo essa reflexão sobre a sociedade, sobre o homem e sobre o seu comportamento social.
é conhecida desde a antiguidade clássica pelo pensamento de grandes filósofos. E entre eles, eu quero citar aqui um filósofo chamado Heródoto, que é considerado pai da história e pai da antropologia. E quando nós olhamos para a nossa declaração de fé, que ela vai falar sobre o ser humano, nós vamos encontrar escrito da seguinte forma: cremos, professamos e ensinamos que o homem, ou seja, o ser humano, é uma criação de Deus. Ou seja, o homem foi criado, o ser humano foi criado por Deus. O ser humano não é obra do acaso. O ser humano não é obra de uma evolução. Não. O ser humano é uma criação de Deus. Mas eu quero parar um pouquinho nessa primeira linha que diz: cremos, professamos e ensinamos. Cremos. É porque nós cremos, é porque eu creio, você crê, você acredita. Cremos. Mas tem essa outra palavrinha aí que nem todos devem saber o significado. Professamos. E professar significa, é um verbo transitivo direto, que significa declarar, reconhecer publicamente, confessar. E aí nós temos um exemplo. Em discurso, ou seja, uma pessoa que estava fazendo um discurso professou a sua vontade de ser prefeito. Outra, professava os presentes sobre os direitos das mulheres. Ou seja, professar é você reconhecer publicamente, é você confessar publicamente, é você preconizar, é você ter convicção de. E como nós estamos falando da nossa declaração de fé, cremos e professamos. E uma das vezes, logo no início da fé cristã, quando nós professamos, é exatamente no ato batismal, é no ato do batismo, onde quando nós entramos no rio, na piscina, ou no tanque batismal, ou na pia batismal, como alguns queiram chamar, o ministro, então, ele olha para nós e faz nós professarmos. E aí nós professamos publicamente que nós estamos dispostos a dar as costas para o mundo e a servir a Deus. Daí porque professar, verbo transitivo direto, declarar, reconhecer, publicamente, confessar. Daí porque está aí na nossa declaração de fé. Cremos, professamos, mas também ensinamos. Não basta eu professar, não basta você professar, nós temos também que ensinar. Daí porque a importância da escola bíblica dominical, daí porque a importância da sua presença na escola bíblica dominical, da sua presença na quarta teológica ou em outras igrejas, no culto de doutrina, onde você vai aprender do pastor, aprender do professor, aprender do ministrante, a santa e maravilhosa palavra de Deus. E por que eu tenho que aprender a santa e maravilhosa palavra de Deus? Eu tenho que aprender ela para que eu possa me transformar, me transmentalizar, porque a partir do momento que eu me transformo, eu então começo a experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E a partir do momento que eu descubro, que eu experimento
qual é a boa, qual é a perfeita e agradável vontade de Deus, eu erro menos e vou fundamentar melhor as minhas ideias. Então, cremos, professamos e ensinamos. E por que devo ensinar? Devo ensinar porque é um mandamento de Jesus, é uma ordem do Senhor Jesus. Foi Ele mesmo que disse: ide e ensinai todas as nações. Está lá no Evangelho de São Mateus. Ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então os irmãos observam que na nossa declaração de fé, nós estamos de acordo com a Bíblia Sagrada. Daí porque está escrito: cremos, professamos e ensinamos. E nós aprendemos para quê? Para adquirir conhecimento. E eu preciso adquirir esse conhecimento por quê? Que é para eu não sofrer de uma coisa chamada inanição. Porque está escrito: antes crescer na graça e no conhecimento. E por que eu tenho que conhecer? Também eu devo conhecer para errar menos. Porque a Bíblia Sagrada, o próprio Jesus disse: errais desconhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Então, quando eu aprendo, quando eu adquiro conhecimento, eu não sou destruído. E aí o profeta vai nos dizer, lá no Antigo Testamento: olha, o meu povo foi destruído, porque lhes faltou conhecimento. Então, a partir do momento que você não despreza o conhecimento, o Senhor também não despreza. E é por isso que a Bíblia Sagrada vai dizer para mim e para você: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Daí porque cremos, professamos e ensinamos. A nossa igreja, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela crê na doutrina do homem, como está na Bíblia Sagrada, ela professa e ela ensina. Muito bem. E nós cremos, professamos e ensinamos que o homem é uma criação de Deus. E quando nós lemos, e aí eu quero pedir aqui a ajuda do pastor Fábio, quando nós lemos Gênesis 2, ou melhor, nós vamos ler Gênesis 1 e 27, que vai nos falar da criação do homem, da criação do ser humano. Gênesis 1 e 27, por favor, pastor Fábio. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então os irmãos observam que o homem é uma criação de Deus. E quando nós falamos uma criação de Deus, nós estamos falando exatamente da criação do homem e da mulher. E é aí onde eu preciso tomar bastante cuidado, porque sempre vai surgir aquela pergunta: quem Deus criou primeiro, o homem ou a mulher? E aí a maioria diz que quem Deus criou primeiro foi o homem. E não é verdade, porque ele criou os dois juntos. Olha aí a leitura que o pastor Fábio fez. Ele criou Deus, o homem, a sua imagem e semelhança, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Olha o final do versículo, olha o detalhe no final do versículo: os criou. Daí porque, quando nós lemos a palavra do Senhor a respeito do homem, nós temos que ter cuidado com 3 coisas que estão em jogo: criação, formação e feitura. Quando Deus cria o homem, cria o ser humano, ele cria homem e mulher ao mesmo tempo. Na formação e na feitura, em momentos diferentes.
Aí o homem é feito e a mulher em momentos posteriores. Então devemos tomar cuidado com essas três palavras: criação, formação e feitura. E quando Deus criou, Ele criou apenas homem e mulher. É assim que está escrito na Bíblia Sagrada. Agora vamos dar uma olhadinha na formação. Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou os seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então os irmãos observam que na formação, né, agora quando Deus vai pegar o pó da terra, Ele está formando o homem. Na formação, Ele forma o homem, o ser humano, do pó da terra, sopra nas suas narinas, e a melhor versão é narinas e não narizes, porque cada pessoa só tem um nariz, porém duas narinas, tá? Então ele sopra em suas narinas, e é somente, eu acho importantíssimo essa expressão da Bíblia Sagrada, é somente no momento do sopro divino nas narinas do homem que a Bíblia deixa bem claro que o homem foi feito. Até então, o homem foi formado do pó da terra. Até então, só para que os irmãos entendam melhor, o ser humano, o homem, era apenas um boneco de barro. Ele só foi feito após o sopro divino. Como eu estou passando para os irmãos esta palavra, e esta palavra é de Deus, e lá em Hebreus está escrito que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e eu tenho absoluta certeza que você que está ouvindo esta palavra, você está recebendo o sopro divino desta palavra. E se você estiver passando por algum problema, por alguma situação difícil, complicada, ao ser soprado por esta palavra, o Senhor vai te dar vida, o Senhor vai te dar força, o Senhor vai te colocar de pé. Se você está passando algum problema, repito, creia nesta palavra como sopro divino para a sua vida. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te anime, que o Senhor te encoraja, que o Senhor te coloque de pé, porque você é criação, formação e feitura do nosso Deus. Glória a Deus. Então a palavra homem, no relato da criação, em Gênesis 1, capítulo 1 e capítulo 2, a palavra homem é Adão. Adão, que aparece depois como nome próprio. Então, o ser humano criado, imagem e semelhança de Deus, criação de Deus. Daí porque, meus amados irmãos, o ser humano, ele tem um dono, ele é de Deus. E você é de Deus por 3 situações. Deus é dono de você por 3 vezes. Primeira vez, criação. Primeira vez, criação, Gênesis 1:27. E criou Deus o homem, a sua imagem e semelhança, a imagem de Deus, ele criou, macho e fêmea, os criou, tá? Então você é de Deus por criação, mas você também é de Deus por sustentação, porque Deus não criou você e te abandonou, é Ele que te sustenta. Dá uma olhadinha em Hebreus no capítulo 2 e o versículo de número 10. Porque convinha que aquele
para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrar-se pelas aflições do príncipe da salvação deles. Observa, todas as coisas é de Deus, e é mediante tudo que existe, existe mediante ao nosso Deus. Então, se você está existindo, é porque Deus está te sustentando. Mas vamos dar uma olhadinha em Hebreus no capítulo 1 e o versículo de número 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Observa, meus amados irmãos, que o nosso Deus, o nosso Jesus, Ele está sustentando todas as coisas, Ele sustenta pela palavra do seu poder. Então, se você está de pé, se você tem alimento, se você tem uma família, se você vai, se você vem, se você se move, é porque Deus te criou e Deus te sustenta. Bendito seja o nome do Senhor. Mas também, Deus é o seu dono, porque Ele te resgatou. Você estava em cativeiro, eu estava em cativeiro, e o Senhor nos resgatou. Dá uma olhadinha em Efésios, capítulo 1, versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Glória a Deus. Mas vamos olhar também Romanos, capítulo 3, versículos 23 e 24. Pois que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E para finalizar, Efésios 1, 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para louvor da sua glória. Ou seja, você só sela uma carta que é sua. Então o Senhor te selou com o Espírito Santo. Ao aceitar a Jesus, o pecador é selado pelo Espírito Santo. E o selo traz o quê? Traz garantia de propriedade. Então nós somos de Deus por criação, formação, feitura, sustentação e redenção. Então, para de ficar falando aquilo que às vezes muitos gostam de falar. Eu sou dono do meu nariz. Você é dono de nada. Eu sou dono de nada. É pelo contrário, eu tenho um dono, você tem um dono, a igreja tem um dono, e esse dono se chama Jesus Cristo. Esse dono se chama o Senhor dos Exércitos. Esse dono se chama Espírito Santo. Nós temos um dono, e esse dono cuida bem de nós. E este dono está cuidando de você, está te sustentando, está segurando você pelas suas mãos e dizendo nesta manhã: não temas, porque eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. Meus amados irmãos, e é por isso que nós, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, temos este carinho com o estudo, porque
Porque o nosso Jesus também tem este carinho. Então, falando sobre o homem, trata-se de um ser inteligente e que foi capaz de dar nome aos animais. E eu acho lindo isso na Bíblia Sagrada, porque Deus, no seu eterno poder, na sua infinita sabedoria, Ele poderia, Ele mesmo, dar nome para os animais, mas Ele não fez isso. Ele criou, segundo o relato bíblico da criação, Ele criou os animais, mas Ele trouxe para Adão colocar o nome nos animais. E a Bíblia diz que tudo aquilo que Adão chamou o nome daquele animal, assim ficou sendo até o dia de hoje. Observa, meus amados irmãos, a importância do ser humano. E quando Adão dá nome aos animais, Adão então descobre que ele agora é um ser inteligente. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, você, meu amigo que está me assistindo pelas redes sociais, por esta live, saiba, você é um ser inteligente. Então, meu amado, para de ficar colocando tudo para Deus resolver. Em determinadas situações, Deus não vai resolver, mas Ele te deu inteligência, raciocínio, para muitas coisas você mesmo fazer através da sua inteligência. Glória a Deus. Então o homem é feito imagem, a semelhança de Deus. Os homens feitos imagem e semelhança de Deus, só que a Bíblia vai... Vamos ler esse texto, e aí eu peço a ajuda aqui do pastor Fábio, Tiago 3:9. Vamos ver o que está escrito. Tiago 3:9. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Então os irmãos observam que Tiago aí, ele está falando a respeito da língua, dizendo que é um membro pequeno, que está entre os nossos membros, e com ela, né, nós bendizemos a Deus, mas também amaldiçoamos os homens. Então, por favor, não use a sua língua para amaldiçoar homem algum. Quando eu digo homem algum, eu estou dizendo ser humano algum. O problema é que nós falamos assim, mas ele errou, mas ela errou. Reprove as atitudes erradas, não reprove a pessoa. Até porque a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado, aborrece a atitude errada, né, que o homem vai praticar através do pecado. Muito bem. Só que o homem também, está lá no livro de Salmo, diz a Bíblia da importância deste ser humano que Deus criou, que a Bíblia chega ao ponto, o salmista chega ao ponto de dizer que Deus fez o homem um pouco menor do que os anjos, um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Ora, se Deus, que criou o ser humano, coroa ele de glória, coroa ele de honra, quem sou eu, mera criatura, para olhar para o meu semelhante e querer subestimar, e querer dizer que ele não é nada, e amaldiçoá-lo? Não, meu amado irmão, não, minha amada irmã, não use a sua boca, não use a sua língua para amaldiçoar esse ou aquele ser humano, não, mas use para bendizer a Deus e abençoar o seu próximo. Use para bendizer a Deus e amar o seu próximo. Use para bendizer a Deus e estender a mão ao seu próximo. Bendito seja o nome do Senhor. Olha, esse ser humano, ele foi criado então com inteligência. Mas não é somente isso.
ele foi dotado por Deus de livre-arbítrio, ou seja, com liberdade de escolher entre o bem e o mal. Observa, meus amados irmãos, que Deus não fez o ser humano um robô, não é? O que é um robô? É uma determinada máquina, ou um determinado objeto, que o ser humano vai lá e programa ele, e ele vai fazer somente aquilo que está programado. Não, Deus deixou o livre-arbítrio, a escolha, para o homem escolher entre o bem e o mal. É tanto que quando Deus coloca lá no Jardim do Éden, eu fico assim olhando para a Bíblia Sagrada e verificando como é grande este nosso Deus. Ele cria várias árvores, mas ele cria duas árvores específicas. Ele cria a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Por que ele faz isto? Ele faz isto porque ele fez eu e você com livre escolha, com livre arbítrio. E aí eu posso escolher. Se eu quiser até dar as costas para Deus, eu posso. Se você quiser dar as costas para Deus, você pode. Então, nós devemos tomar muito cuidado quando as pessoas dizem, isso pode, isto não pode. O mais correto seria dizer, isto deve, isto não deve. Porque o apóstolo Paulo, ele vai falar disso em uma das suas cartas. Ele vai dizer, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixo ser dominado por nenhuma delas. Observa que o apóstolo Paulo, ele está dizendo que ele pode fazer tudo o que ele quiser, porém, ele vai escolher corretamente. E para que eu possa escolher corretamente, para que você possa escolher corretamente, você deve andar em espírito e não cumprir as obras da carne, como o apóstolo Paulo vai dizer em uma das suas cartas, né? Observe, meus amados irmãos, que o homem é um ser inteligente, é um ser dotado de livre-arbítrio, escolhendo entre o bem e o mal. Deus, ele vai dizer assim, lá no Antigo Testamento, eu coloco hoje diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. E aí ele dá um conselho, escolha a vida para que viva, mas é apenas um conselho, é você que vai escolher. Mas também, quando nós olhamos lá em João, capítulo 7 e o versículo 17, eu gostaria que o Fábio lesse para nós, Evangelho de João 7 e 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se fala de mim mesmo. Então, os irmãos, observem que logo aí leia só o comecinho do versículo, Fábio, por gentileza, 17. Se alguém quiser fazer... Parou. Se alguém quiser, observa, meus amados irmãos, que aí está falando livre-arbítrio. Se alguém quiser, não é obrigado. Pastor Renato está falando aqui para nós que é incondicional. Condicional, melhor dizendo. Condicional. Há uma condição. O próprio Jesus, falando para os seus seguidores, o que ele disse? Se quiser, vir após mim. Se quiser, ou seja, livre-arbítrio, livre escolha. Se quiser. Agora, observa que mediante a graça, esta escolha continua mesmo depois da queda do homem lá no Éden. Mesmo depois do pecado, esta escolha continua. E por que eu estou dizendo isso? Porque há quem diz que com o pecado,
o homem perdeu o livre-arbítrio? Ou, ao aceitar a Jesus, o homem perdeu o livre-arbítrio? Não. Nem o homem no pecado e nem o homem aceitando a Jesus, ele perde o livre-arbítrio. Ele continua tendo poder de escolha. Observa que mais de uma vez Israel teve liberdade de escolher quando foi chamado por Deus. Mais de uma vez. Se você olhar na Bíblia Sagrada, você vai verificar Deus chamando Israel e ele teve a escolha. Podemos afirmar que nenhuma outra criatura feita como o homem é considerado coroa da criação. Adão, ele foi o primeiro homem feito por Deus. Dele e Eva, que vieram toda a geração dos seres humanos que vivem no planeta Terra. Todos. Adão foi feito por Deus, Eva foi feita por Deus, e deles vem toda a geração. Entendemos então que o ser humano, ele é constituído de 3 partes. 3 partes: corpo, alma e espírito. Ou de 2 partes: parte física e parte imaterial. Ou parte física, parte espiritual. Parte física, parte imaterial. Observa, meus amados irmãos, que na parte física nós temos o corpo. E na parte imaterial nós temos a alma e o espírito. E por que eu falei corpo, alma e espírito? Porque Deus, simplesmente olhando para Gênesis, Deus fez primeiro o quê? O corpo. Depois que ele soprou. Então, observa esta constituição. E aí, eu quero pedir a ajuda do pastor Fábio. 1 Tessalonicenses 5:23. Como é que está escrito? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você poderia me perguntar, o senhor não disse que é corpo, alma e espírito? E por que ali Paulo está dizendo espírito, alma e corpo? Porque quando Paulo está falando, ele está falando do homem agora no pecado. E do homem agora no pecado, a transformação é de dentro para fora. De dentro para fora. Então é espírito, alma e corpo. Vamos falar então um pouquinho sobre a constituição humana, como está na nossa declaração de fé. Entendemos que o ser humano é constituído de 3 partes: uma física, o corpo; 2 imateriais, a alma e o espírito. E aí, a exemplo dessa constituição, nós temos Jesus. Uma coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que a Bíblia diz que Deus sopra nas narinas do homem e o homem foi feito. Presta atenção nessa frase: o homem foi feito. Mas quando nós lemos lá em João, capítulo 1, versículo 1 em diante, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E quando você segue a leitura do capítulo 1, diz assim: e o verbo se fez carne. Então, o que eu quero chamar a sua atenção? Eu quero chamar a sua atenção da diferença do homem
Adão para o homem Jesus. Porque o homem Adão, ele foi feito. O homem Jesus se fez. O homem Adão, criatura. O homem Jesus, criador. O homem Adão foi feito. O homem Jesus se fez. Deu para entender um pouquinho aí a diferença? Então essa doutrina que nós falamos, corpo, alma e espírito, ela é chamada de tricotomia. Cremos, professamos e ensinamos sobre a tricotomia humana, tricotomia do homem, corpo, alma e espírito. Vamos ler mais um texto, Hebreus 4:12. Cristo é apresentado nas Escrituras com essas três características distintas e essenciais. Porque a palavra de Deus é eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então os irmãos observam aí que a palavra de Deus, ela vai até somente a palavra de Deus sabe onde é a divisão da alma e do espírito. Ninguém sabe, mais ninguém. Eu não sei, ainda não surgiu nenhum teólogo que saiba, é somente a palavra de Deus. Essa parte material é muito ligada uma na outra, não dá para saber, tá? Somente a palavra de Deus que vai lá. E quem é a palavra de Deus? Jesus, porque ele disse, eu e a minha palavra somos um. Então é só Deus que sabe onde. Foi ele que soprou. Foi ele que soprou. É só ele que sabe. Então, vamos ficar com Deuteronômio 29:29. As coisas reveladas para nós e para os nossos filhos, mas as encobertas que nós chamamos de mistérios é para Deus. E se ele quiser revelar um dia, ele pode nos revelar. Ainda falando da constituição humana, vamos dar uma olhadinha em 1 Coríntios, no capítulo 2, os versículos 14 e 16. Por gentileza, pastor Fábio, 1 Coríntios 2, 14 a 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então os irmãos observam que aí na constituição humana, Paulo vai falar de 3 tipos de homem. O homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Quando Paulo fala do homem natural, ele está falando daquele homem que não aceitou a Jesus, não teve contato com Jesus, né? Então ele é um homem natural, ele está no pecado, ele não entende as coisas espirituais. Porque as coisas espirituais só se entendem pelo Espírito de Deus. E quando Paulo vai dizer aí, mas nós temos a mente de Cristo, ele está dizendo, nós somos a habitação do Senhor. E com esta habitação, então o Espírito Santo nos esclarece, nos ensina. Porque o próprio Jesus disse, é necessário que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá. E quando ele vier, ele vai nos ensinar, ele vai nos guiar. Então o Espírito Santo nos dá entendimento. Então o homem natural, o homem do pecado, ele não entende as coisas do Espírito. Para ele,
aquilo ali é tudo confusão, é tudo loucura. Por quê? Porque as coisas espirituais, elas discernem espiritualmente. É só você dar uma olhadinha em João, no capítulo 3, quando Jesus está falando com Nicodemos, e ele disse: olha, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Ele disse assim: como pode um homem já velho pode entrar novamente no ventre materno? Aí Jesus disse: Nicodemos, 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 o que é carne, o que é espírito é espírito. Jesus está dizendo para Nicodemos: separe as coisas, carne é carne, espírito é espírito. A carne, ou seja, o homem natural, não pode conhecer, não pode entender as coisas espirituais, né? Então Paulo vai dizer do homem natural, vai dizer do homem carnal. E quem é o homem carnal? O homem carnal é que Paulo chama de menino na fé. Menino na fé. Ele chegou na igreja de Corinto, e aí a igreja toda dividida. Um dizia: eu sou de Paulo. Outro dizia: eu sou de Apolo. Outro dizia: eu sou de Cefas, quer dizer Pedro. Outro dizia: eu sou de Cristo. E Paulo chega e diz: olha, porventura foi eu que morri na cruz? Foi Pedro que morreu na cruz? Foi Apolo? Não foi nem Paulo, nem Apolo que morreu na cruz, e a igreja estava dividida. E por que a igreja de Corinto estava com toda aquela divisão? Exatamente porque eles eram carnais. E Paulo vai dizer: eu queria vir ter com vocês como espirituais, mas eu não pude. Observa, meus amados irmãos, que o carnal é um menino na fé. É um menino na fé. E a Bíblia diz que você que diz: não, eu sou forte e tal, é para suportar os mais fracos, é para suportar os meninos na fé. Mas vamos em frente. Eu gostaria, pastor Fábio, de ler também 1 Coríntios 3, de 1 a 4. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo a homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Então os irmãos observam nessa leitura aí, que Paulo, olha o cuidado de Paulo com aqueles irmãos. Ele vai falar que eles eram carnais. Paulo vai dizer que eles tinham inveja, não é isso que aí no texto? Vai dizer que tinha inveja, que tinha contenda. Agora presta atenção, olhe para cá, olhe para mim, deixa eu te falar um negócio. Eram carnais, tinha inveja, tinha contenda, mas Paulo não jogou ninguém fora. Paulo qualificou como meninos. E eu queria chegar aí e que o culto fosse um culto espiritual, mas é um culto carnal, porque vocês são meninos. Mas eu vou assim mesmo, porque eu quero que vocês amadureçam. Eu quero que vocês cresçam. Eu quero que vocês desenvolvam na palavra de Deus. Pastor, por que você está falando isso? Professor, por que você está falando isso? Eu estou falando isso, meus amados irmãos, porque quando a gente vê uma atitude errada de uma pessoa dentro da igreja, a gente já quer jogar ela fora, já não serve mais. Teve inveja, é carnal, é isso, é aquilo, e a gente arruma um monte de adjetivos pejorativos até que aquela pessoa desapareça da nossa vida, desapareça da nossa comunidade, desapareça da nossa frente. Não, meu irmão, não, minha irmã, detectou uma pessoa desta forma, saiba, ele foi feito, ela foi feita, imagem e semelhança de Deus. Tenha carinho com ele, tenha carinho com ela, tenha consideração por ele, tenha consideração por ela, ajuda ele, ajuda ela, ore por ele, ore por ela, ensina ele,
a Jesus. Mas nós preferimos jogar fora. Não serve mais. Não serve mais. Mas Jesus não jogou fora nem Judas. Judas que se jogou. Judas, em outras palavras, que pulou pela janela. Jesus não jogou. Jesus foi atrás de Pedro. Pedro, esta noite, antes que o galo cante, Pedro, você vai me negar. E Pedro negou. Mas aí não foi só Pedro. Jesus disse, esta noite, a noite da crucificação, a noite que ele seria preso, melhor dizendo, esta noite, todos vocês se escandalizarão em mim. E lá depois que Jesus ressuscitou, Pedro olha para os seus companheiros, eu vou pescar. Os outros falaram, eu vou também. E foram, largaram tudo, foram pescar. E Jesus largou eles? Largou nada. Largou nada. Jesus aparece caminhando na praia. E aí, tem alguma coisa para comer? Não tem. Não. Mas Jesus faz o milagre da pesca maravilhosa. E quando eles vêm para a praia, já tinha um peixe assado. E Jesus fala assim, vem jantar. Vem. Mas eles não tinham abandonado Jesus? Tinha. Eles não tinham virado as costas para Jesus? Tinha. E agora Jesus está chamando para jantar. Vem jantar. Ei, Jesus, você que está aí do outro lado me ouvindo, Jesus não te abandonou. Jesus continua te procurando. Você é importante para Jesus. E Jesus vai te encontrar. E a hora que Jesus te encontrar, vai ser que nem Saulo. Vai ser que nem a mulher samaritana. Vai ser que nem Pedro na praia. Milagres vai acontecer na sua vida, porque você é importante para Jesus. O apóstolo Paulo mostra o homem natural, para dizer que ele é pertencente a algo. O homem carnal e o espiritual. Por essas passagens do Novo Testamento, a natureza humana consiste numa parte externa, que é o corpo, ou, como outros gostam de chamar, a carne, ou o homem exterior. E uma outra parte interna, chamada de homem interior. O homem interior, ele é composto da alma e do espírito. E Pedro, em uma das suas cartas, ele vai dizer para as mulheres, que a vossa beleza não seja na compostura dos vestuários, não seja no frisar dos cabelos, não seja nas joias, mas no homem interior, no espírito manso. E sabe por que Pedro vai dizer o espírito manso? Porque Jesus disse assim, aprendei de mim que sou manso. Se você for uma pessoa mansa como Jesus, você será uma pessoa bonita. Você será uma pessoa elegante. Você será uma pessoa bem-humorada. Você será uma pessoa alegre. Mas, como eu disse para os irmãos, que o homem é formado por Deus, criado por Deus, feito por Deus, e a sua estrutura é corpo, alma e espírito. O corpo é o invólucro da alma e do espírito. Pastor, o que é essa palavra invólucro? É a casa. Pode falar assim claramente, é a casa da alma e do espírito. É a parte física, é o homem exterior. E esse homem exterior, ele se corrompe, e ele só se corrompe por causa do pecado. E quando eu digo aqui, na corrupção, eu não estou falando somente do lado moral, eu estou falando do lado físico. Esse corromper aqui é o envelhecer, é diminuir as forças, é diminuir o apetite e até morrer. Essa é a corrupção. Envelhece e o homem é mortal. Por quê? Porque o homem é carne.
é uma criatura perecível. Vamos ler 1 de Pedro 1 e 24. Vamos ver. 1 de Pedro 1 e 24. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Pronto. Isso fala da brevidade do corpo humano aqui na Terra. O homem é erva. E a sua glória como a flor da erva. Você olha para uma flor, nossa, que linda! Daqui a pouco você olha de novo, já não tem mais. Já secou, já acabou. Assim é a glória do ser humano. Rejeitamos, preste atenção agora. Eu quero que você olhe para cá, olhe para a câmera agora. Rejeitamos toda a ideia de que o corpo do ser humano é uma prisão da alma e do espírito. Há um grupo que anda pregando e ensinando por aí que o corpo é mau, porque ele prende a alma e o espírito. Nada disso. O corpo não é prisão da alma e do espírito. Inerentemente, o corpo também não é inerentemente mau. O corpo também não é insignificante. Não. Se ele não prestasse para nada, Paulo não dizia o que nós vamos ler agora em 1 Coríntios 15, 42. Por favor, pastor Paulo. Como assim? Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Se o corpo fosse mau, se o corpo não servisse para nada, para que Deus ia ressuscitar o corpo? E aqueles que morrerem em Cristo, Paulo vai dizer na sequência de 1 Coríntios 15, aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, o corpo vai ser ressuscitado. Daí porque rejeitamos qualquer ideia que venha dizer que o corpo é prisão da alma e que ele é inerentemente mau, que ele é insignificante. Rejeitamos tudo isso daí. Ok? Homem, praticamente, tudo que a Bíblia diz a respeito da alma, fala também do espírito, pois ambos deixam o corpo por ocasião da morte. Tanto o espírito quanto a alma deixam o corpo por ocasião da morte. E o que quer dizer morte na Bíblia? Morte na Bíblia quer dizer separação. Separação. Às vezes o ser humano é tido como corpo e alma, e outras vezes como corpo e espírito. Deus é revelado como, na Bíblia, como espírito. Deus é revelado, às vezes, como alma. Essa interligação, às vezes, confunde os termos alma e espírito. Entretanto, eles são distintos entre si. Há versículos na Bíblia que vão mostrar essa distinção. E eu gostaria que o pastor Fábio lesse Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, os irmãos observam aí nesse texto que Paulo deixa registrado um relacionamento do Espírito Santo com o Espírito humano. Então, o Espírito e alma formam o homem interior, porém eles são distintos entre si. A Bíblia fala sobre o homem perder a alma, Mateus 16 e 26. Vamos dar uma olhadinha, pastor Fábio, por gentileza. Versículo 26, diz assim:
Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Então os irmãos observam que aí nesse texto de Mateus 16 e 26, vai dizer do homem perder a alma. Essa linguagem nunca é usada a respeito do espírito. Alma e espírito são substâncias espirituais, incorpóreas e invisíveis. Tá? Apesar, incorpórea porque não tem corpo. Tá? Elas estão dentro do corpo. Essas duas substâncias, espírito e alma. Tá? Apesar dessas características serem comuns, são entidades distintas, porém separadas. Distintas, porém separadas. São dois lados da substância imaterial, da substância que não é física, do ser humano, do homem. Vamos ler Efésios 3 e 16. Versículo 16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Observa, os amados irmãos, que Paulo diz aí que é para ser corroborados. Corroborados quer dizer fortalecido no homem interior. Então eu preciso ser fortalecido, você precisa ser fortalecido, ser fortalecida no homem interior. E esse homem interior é formado da alma e do espírito. E observa que a Bíblia vai apresentar aí vários termos para indicar essa parte espiritual do ser humano. Além de alma e espírito, ele vai chamar de mente. A Bíblia vai chamar de vontade. E em algumas situações de uso metafórico, metáfora, ele vai usar como coração e rim. Então, quando a Bíblia está falando do coração, não está falando dessa bombinha de carne aqui do corpo que fica. Não, está falando do homem interior. Tá? Até quando a Bíblia vai dizer, o próprio Jesus, né, que é para servir de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu coração, né? Muito bem, está se relacionando, fazendo o relacionamento do homem interior. E o homem interior compreende alma e espírito. O espírito humano é uma entidade distinta da alma, que às vezes é confundida com ela, porque os dois elementos são inseparados e de substância imaterial. O espírito foi colocado por Deus no homem, Adão, quando esse foi criado. E a Bíblia é clara e objetiva. Deus soprou e o homem foi feito. Então, foi colocado lá quando Adão foi formado. O espírito está dentro do corpo e é por meio dele que se adora a Deus. Ai, eu tenho vontade de adorar a Deus. Está falando do espírito, é o espírito do ser humano. E aí eu quero que você não confunda com o Espírito Santo. É o espírito do ser humano que faz a ligação entre o homem e Deus, que adora a Deus. Vamos ler Romanos 8 e 16. Versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então você está vendo que essa ligação entre o Espírito Santo e o homem interior, ele dá não na parte da alma, mas na parte do Espírito.
é a parte que adora a Deus. O espírito do homem provém o desejo de buscar a Deus, de buscar as coisas espirituais. Quando você quer buscar as coisas espirituais, é o seu espírito que está se movendo para Deus. E a alma? A alma está lá quando o povo de Israel estava indo lá para a terra prometida, e eles comiam o maná todo dia, o que eles falam para Moisés? A nossa alma está enfastiada desse pão vivo. Mas já vamos falar um pouquinho da alma. Então a palavra alma tem vários significados na Bíblia. A palavra alma. Então tome cuidado quando você for estudar a Bíblia. Sempre contextualizando. Porque a palavra alma tem vários significados. Pode ser o próprio indivíduo, pode ser a pessoa, pode ser a vida. Você quer ver uma coisa? Dá uma olhadinha em Ezequiel 18 e o versículo de número 4. Versículo 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então você observa que nesse texto aí, a alma está sendo tratada como o próprio indivíduo, como uma pessoa. Então, cuidado quando você estiver lendo essa palavra alma na Bíblia, porque ela vai ter significados diferentes. Alma é a sede do apetite físico. Quando você diz assim, eu estou com fome, isso é a alma. É a alma, não é o corpo, é a alma que está com fome. Observe, vamos voltar lá na formação. Deus formou do pó da terra. O corpo está lá. Está feito? Não, não está formado. E ele só foi feito quando? Então, antes de Deus soprar, tinha fome, pastor Renato? Não. Então, a alma, sede do apetite físico, sede das emoções, sede dos desejos, tanto bons quanto ruins. Sede das paixões, do intelecto, centro afetivo, volitivo aqui é vontade, imoral da vida humana. A alma comunica com o mundo exterior do corpo. A alma olha para fora. A alma é aquela janela que está... Por isso que Jesus disse assim, ó, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se o seu corpo for mau, todo o teu corpo terá treva, e quão grandes serão tais trevas, né? Então, vamos lá. Ainda falando da alma humana, é a partir dela que o homem sente, alegra, sofre, através dos órgãos sensoriais, não é? É um elemento, é uma substância incorpórea, invisível, inseparável do espírito e distinta dele, formada por Deus dentro do homem, sendo também consciente, mesmo depois da morte física. A alma, pastor, professor, como é que é? Será que quando eu chegar no céu eu vou lembrar de fulano, de cicrano, dessa, daqui? Vai lembrar sim, você não vai sofrer de amnésia. Não é porque iremos para o céu, ou aqueles que serão perdidos, vai sofrer de amnésia. Não. Vai lembrar? Vai. Vai reconhecer? Vai. Só não vai ter o laço consanguíneo, porque essa questão de laço consanguíneo é só aqui para a terra. Exemplo, referência, o rico e o Lázaro, pai Abraão, depois da morte, hein, pessoal, presta atenção, parábola de rico e Lázaro, pai Abraão, manda aquele Lázaro, poxa, como é que ele identificou que era Lázaro? E era Lázaro mesmo. Mas não é somente isso, pastor Fábio, Apocalipse, capítulo de número 6, versículos 9 e 10,
Dá uma olhadinha, que você, indo para o céu, não vai sofrer de amnésia. Versículo 9 e 10. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então os irmãos observam que eram almas que estavam debaixo do trono de Deus, clamando por vingança, sim ou não? Clamando por vingança, clamando por julgamento, e julgamento daquilo que tinha acontecido aqui na terra. Então, vai sofrer de amnésia? Não. Mas, como na nossa declaração de fé, o capítulo 7, ele fala um pouquinho dos animais, exatamente para diferenciar essa questão da alma do animal e da alma humana, vamos dar uma olhadinha no fôlego de vida nos animais. Os animais foram criados por Deus, nós cremos, professamos e ensinamos que os animais foram criados por Deus conforme a sua espécie. Vamos ler. Gênesis 1, versículo 21, 24 e 25. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil, a alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Versículo 24. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Versículo 25. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Os irmãos observam que Deus criou os animais conforme a sua espécie, mas o homem, o ser humano, foi criado à imagem e semelhança de Deus, como já lemos em Gênesis 1, 27. A natureza física do ser humano é o que há de comum entre os homens e os animais. É o que há de comum. Tá? Entre os homens, os animais e as plantas. Apenas a estrutura física é um pouco mais complexa, mas é mais ou menos isso daí. Tá? Essa diferença é, portanto, de grau, e as escrituras chamam de alma vivente, tanto o ser humano quanto os animais. A Bíblia vai chamar de alma vivente, tá? Mas ela está falando aí dessa criação, corpo humano, tá? Há, porém, diferença no tipo de alma. Presta atenção, no tipo de alma há diferença. O homem possui para a que os animais possuem. Tá? Há uma diferença aí. O termo sangue é às vezes usado para designar a vida dos animais. A própria Bíblia vai dizer que a alma do animal está no sangue. Tá? Ou seja, o animal morreu, acaba-se por aqui. Por quê? Porque o animal, ele é puramente matéria. Não tem nada de sopro divino no animal. Assim como nem toda a carne é a mesma carne, nem toda a alma é a mesma alma. Vamos verificar isto em 1 Coríntios 15 e 39. Paulo vai dizer que nem toda a carne é a mesma carne. Ora, se nem toda a carne é a mesma carne, nem toda a alma é a mesma alma. Isso tem que ficar bem claro. Leia, por favor. Nem toda a carne é a mesma carne, mas uma é a carne dos homens,
e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. Isso parece muito óbvio. Não é bem óbvio. Carne de peixe é carne de peixe. Carne de boi é carne de boi. Carne do animal selvagem já é bem diferente da carne de boi. Então, se Paulo está dizendo que dentro desta classificação de carne, a carne de homem, a carne de animal, a carne de peixe é diferente, por que a alma do homem não é diferente da do animal? É diferente, sim. E muito diferente. Tá? E muito diferente. Pois Deus soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida. Né? Vamos lá, continuando. A alma dos animais irracionais é extinta. Eu já falei aqui, mas vou repetir. É extinta na morte física. Mas não é isso que acontece com a dos seres humanos. Vamos dar uma olhadinha, pastor Fábio, em Eclesiastes 3, 19 a 21. Vamos aí que a gente está terminando. Versículo 19. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre outro. Todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra? Observam, meus amados irmãos, que esse texto aí de Eclesiastes está falando puramente da morte física. Puramente da morte física. Mais nada que isso. Né? Quando ele diz que não tem diferença entre homens e animais, na questão de morrer, está falando da morte física. Mas, como eu já disse para os irmãos, há minutos atrás, que quando o animal morre, acaba por ali. Já o homem não. O homem continua após a morte. E para encerrar, nós temos aí um outro item na nossa declaração de fé sobre os dois destinos. Ensinamos, professamos, ou melhor, cremos, professamos e ensinamos que na morte física do ser humano, alma e espírito são separados do corpo, e os cristãos que partiram desse mundo são chamados de espírito dos justos. Vamos ler Hebreus 12 e 23, rapidamente, pastor Fábio. Versículo 23. A universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, os juízes de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Espírito dos justos aperfeiçoados. E como que vem essa perfeição? Está lá em Efésios. Não é? Ele mesmo deu uns para apóstolos, para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo aperfeiçoamento. Então, quando a pessoa morre em Cristo, como diz Paulo, então ele tem o espírito dos justos aperfeiçoado. Ele está aperfeiçoado. Né? E aí também Pedro vai falar dos espíritos em prisão e tal, mas esses espíritos não ficam. E aqui eu chamo a sua atenção, olhe para a câmera, não ficam vagueando por aí. Tá? Esse negócio, não, uma alma penada, um espírito que estava. Nada disso. Se o maligno está confundindo a sua cabeça, leia a Bíblia, vem para a escola dominical, aprende a palavra do Senhor,
porque não tem essa história de que a pessoa morre e o espírito dela fica vagueando por aí, tá? Pode ser crente, pode não ser. A Bíblia é clara e objetiva lá em Hebreus, porque depois da morte segue-se ao juízo, ponto final. Rejeitamos a crença da comunicação com os mortos, dos mortos com os vivos e a doutrina da reencarnação. Nada de reencarnação, nada de comunicação de vivo com morto, nada disso. A Bíblia não fala nada disso, tá? Se isso está acontecendo, coisa demoníaca ou coisa da mente humana. Como eu disse para os irmãos, morte física quer dizer separação. Há apenas dois destinos para o ser humano. Só tem dois destinos. E como nós falamos há minuto atrás, que o homem tem o livre-arbítrio, ele escolhe ou ir para o céu ou ir para a perdição. Né? E Jesus disse, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Deus tem um lugar preparado para os salvos na sua morte, e é identificado em diversas vezes. Uma casa não feita por mãos humanas, mas eterna no céu. A nossa habitação é o céu, diz Paulo em 2 Coríntios 5, 1 e 2. Habitar com Deus, está lá em 2 Coríntios 5 e 8. Estar com Cristo, Filipenses 1 e 23. Os martes da grande tribulação aparecem debaixo do altar de Deus do céu. Só há dois destinos, ou salvação ou perdição, ou salvação ou condenação. Aceite a Jesus, creia em Jesus, continua firme em Jesus, deixa a palavra de Deus entrar na sua vida e fazer em você uma transmentalização para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e você estará no destino certo, que é a salvação. Que Deus em Cristo nos abençoe, continue abençoando a você, a sua casa, a sua família, e eu quero desejar, agradecer ao pastor da igreja, pastor Fábio Tenório, pastor Josué, que é o superintendente, todos os obreiros, irmãos e irmãs do nosso setor, que Deus te dê um domingo abençoadíssimo de excelência. Deus abençoe. Estaremos agora orando e nos despedindo com a bênção apostólica. Eu quero pedir ao pastor Renato que venha fazer esta oração, por gentileza, e pastor Fábio estará ministrando a bênção apostólica sobre as nossas vidas. Eu cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero te convidar na sua casa, você se colocar de pé, curvar a sua cabeça, e vamos orar, agradecendo por essa aula tão maravilhosa, tão proveitosa para a nossa vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela grandeza, Senhor, ó Pai, da tua maravilhosa graça, Senhor, que tem nos concedido, Senhor, o privilégio, Senhor, de podermos aprender da tua palavra, Senhor, de sermos íntimos, Senhor Jesus querido, pelo conhecimento da tua santa e poderosa palavra, Senhor. Ah, Jesus, como é bom sabermos, Senhor, que fomos feitos, Senhor Jesus, fomos criados, Senhor Jesus, foi colocado dentro de nossas narinas um sopro divino, Senhor, nos fazendo alma vivente, Senhor. Que nós possamos administrar esta tão gloriosa dádiva, Senhor. Que nós possamos cuidar deste corpo, Senhor, cuidar da nossa alma, cuidar do nosso espírito, Senhor, porque nós sabemos que há uma promessa, Senhor, que o Senhor irá vir nos buscar, assim como a sua igreja. Abençoa o teu povo, desperta o teu povo,
coloca, Senhor Jesus, desejo na alma do teu povo de conhecer a tua palavra, de aprender, de participar, Senhor, dos trabalhos, Senhor, ó Pai. Ah, Jesus, que nós possamos ter um domingo de bênção, Senhor, e que à noite nós possamos estar aqui, adorando o teu santo nome, Senhor Jesus, pois que isso, Senhor, nós sabemos que te agrada. Abençoa, Senhor, o nosso pastor Fábio Tenório e a sua família, o pastor José Bispo, assim como o pastor Fábio, que hoje estiveram aqui, Senhor, assim como os demais professores, Senhor. Ah, Jesus, que nós possamos absorver, Senhor, e colocar em prática. Pois assim, Senhor, ó Pai, nós estaremos fazendo a tua vontade. É o que eu te peço e já te agradeço no teu nome santo, Jesus. Amém. Faça assim com as vossas mãos, lembrando os irmãos, logo mais às 18 horas estaremos aqui louvando e adorando o nome do Senhor. Participe conosco e receba a bênção apostólica. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos podem dizer? Amém. Deus abençoe a tua vida.